Bomba, bomba gravíssima confirmada agora. Acabou de ser confirmado nesse momento, aeroporto de Brasília fechado, Magnitsky atingindo agora ministro do STF, Donald Trump acabou de ter uma reação urgente. Algo aconteceu agora, vou mostrar para vocês em detalhes. Artilharia pesada contra governantes e autoridades brasileiras nesse momento, viu? Está sendo confirmado agora direto de Brasília. Vou mostrar para vocês aqui, diante de um comunicado que o Eduardo Bolsonaro fez nas últimas horas, falando que o Trump estava preparando uma artilharia pesada contra o Brasil, contra os governantes e autoridades brasileiras, né? Envolvidas no julgamento do Jair Messias Bolsonaro. Agora, nesse minuto, acabou de ser confirmado. Vamos ver aqui todos juntos? Você que está acompanhando aqui, ó, preste atenção, uma tragédia no STF agora, hein? Tragédia no STF. A maior notícia de todas desses últimos dias acaba de ser anunciada. Agora o desespero toma conta nesse momento. E você vai ver aqui os detalhes de tudo isso. Você que está acompanhando aqui o nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu tenho feito a cobertura completa do que está acontecendo no Brasil e no mundo, principalmente aí da política brasileira, o julgamento do Bolsonaro. Então, se você quer saber a verdade do que está acontecendo, você precisa acompanhar o nosso canal, porque a televisão brasileira, a velha mídia, não está falando a verdade para o povo. Meu conselho para você é: desligue sua televisão e vem aqui para o nosso canal. Aqui sim, nós temos compromisso com Deus, temos compromisso com a verdade e temos compromisso com o povo. Aqui você fica sabendo de tudo e você não perde nada. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, ative o sino com todas as notificações, deixe o seu like para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, né? E também contribua, as informações estão na tela, Deus te recompensará pela sua boa ação, ok? Gente, vamos lá. O que está acontecendo nesse momento, tá? É desespero total para os governantes brasileiros. O Lula já reagiu. Só para você ter uma ideia, o PT reagiu, viu? O PT, líder do PT reagiu, Lula reagiu falando sobre aquela questão, né, que o Donald Trump, a porta-voz dos Estados Unidos, falou que os Estados Unidos poderia usar uma ação militar contra o Brasil e não apenas sanções econômicas. O PT, o Lula, os líderes ali do PT, eles reagiram diante desse pronunciamento dos Estados Unidos, né? Porque eles já estão desesperados por causa de uma ação militar que foi anunciada dos Estados Unidos contra o Brasil. E agora, preste atenção nesse vídeo aqui, ó. Essa matéria aqui, ó, vou mostrar para você, essa é a primeira matéria, tá? São várias notícias importantes. Olha só nesse momento. Preste atenção aqui, ó. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, decidiu não viajar para os Estados Unidos para o encontro de juízes de Supremas Cortes na Universidade de Yale. Vai ser a primeira vez numa década que Barroso não se fará presente no encontro destinado a grandes reflexões sobre os rumos da justiça no mundo. Um dos temas do evento é a erosão da democracia e ameaças às instituições judiciais. Embora não tenha sido comunicado até hoje sobre a suspensão do seu visto pelo governo americano, Barroso não quis pagar para ver, Alexandre, optou por não participar e vai realizar esse evento de modo online, né? Vai participar de forma remota. Alguém decidiu por ele, né? Ele imagina que alguém já decidiu por ele, olha, não venha. Mas, enfim, ele próprio expressou o amor dele pelas instituições universitárias americanas, pela cultura americana. Deve estar sofrendo um baque muito grande, embora ainda tenha Paris, né? Teve lá agora, teve há pouco. Mas eu queria voltar um pouquinho para falar ainda sobre anistia, só para mostrar o que pode... O mercado de energia não para. Pouco. Mas eu queria voltar um pouquinho para falar ainda sobre anistia, só para mostrar o que pode acontecer, porque lá no artigo 48 da Constituição, isso compete ao Congresso Nacional, né, inciso 8º, né, conceder anistia, sob a sanção do presidente da República. Aí o presidente da República veta, né? Aí o Congresso derruba o veto, aí o Supremo veta.
E aí eu gostaria de perguntar ao professor, né, se o Supremo não é menor que o presidente da República, porque numa democracia, a representação, o presidente da República, teoricamente, tem a maior parte dos votos válidos. E o Supremo não tem nenhum voto válido, nenhuma preocupação do povo para vetar decisões do primeiro dos poderes, que é o primeiro que está relacionado no artigo 2º da Constituição, que é o Legislativo. Né? E aí, criando-se esse impasse, que não foi criado porque Bolsonaro não quis com Daniel Silveira, poderia... Quem seria o poder moderador se tem Supremo versus Congresso? O artigo 142 diz que os presidentes dos poderes podem convocar as Forças Armadas. Eu não sei se é o caso de Força Armada. Qual seria a moderação se houver um choque sobre anistia entre Supremo e Congresso Nacional, professor? Pois é, Garcia, você diz bem, né? O Supremo é o poder mais artificial, vamos dizer assim, de todos, porque todos eles são eleitos, né? O Executivo é eleito, o Congresso, os congressistas são eleitos e o STF não, né? Ele é um poder outorgado pela Constituição e delegado a partir das nomeações do Executivo. Então ele é o poder, vamos dizer assim, dos 3 poderes, assim chamamos. Na verdade, deveríamos pensar que temos 2. O terceiro é nomeado por um dos 2 e assim passa a ter força. E a força dele não é maior, não é porque ele tem a última palavra que ele tem a única palavra ou que a palavra dele vale mais. Até porque essa história da última palavra do STF é uma balela. A última palavra é do Congresso, porque quando o STF dá a última palavra de forma errada, o Congresso tem todo o direito de ir lá e impeachment, por exemplo, um ministro que age de forma abusiva. Então, a última palavra é do Congresso. O problema é que nós temos hoje um Congresso que permite que o STF dê a última palavra porque o Congresso está submetido. E submetido por uma perversão que foi feita a partir da prerrogativa, do foro privilegiado da prerrogativa de função. Essa perversão permitiu ao STF ganhar uma força que ele não tem, que a Constituição não lhe dá, e um poder soberano que ele não possui. Bom, agora 19h05. Isso foi surpresa. Eu cheguei a dizer no fim daquela quarta-feira que faltavam os votos de Zanin e de Carmen Lúcia, que se eles não estivessem anestesiados, eles teriam que responder a esse voto. Só que aparentemente estavam. Agora, o que eu queria perguntar, professor, o ministro Fux demoliu o voto do relator, e o relator que apresentou um voto de promotor público. Né? O ministro Dino também apresentou o voto de uma tribuna política. É a vocação dele. Agora, ele demoliu também a denúncia do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, cujo nome está agora no Senado para recondução. Como é que o senhor vê aí? Agora sim, Gonê será julgado pelo Senado, em outras palavras. Como é que o senhor vê isso, professor? Você bem disse, né? A coisa é tão política que a gente se esquece que tinha um Ministério Público, né? Que tinha a PGR, que o Gonê participou disso tudo. Tamanha é a força acusatória dos votos, ou do voto do próprio Moraes, que depois foi um fio condutor para os demais votos. Mas, de fato, isso partiu do Gonê, essa narrativa. Eu até digo, né, que o Gonê, veja, a diferença, eu uso até para ilustrar, a diferença entre um roteiro de cinema e uma peça de acusação jurídica é que o roteiro de cinema, ele liga um fato ao outro com imaginação. E uma peça jurídica liga um fato ao outro com provas. Eu acho que o Gonê está muito mais próximo de um roteiro de cinema do que de uma peça jurídica, porque não havia provas, né? Não havia nenhuma prova. A única prova que eles encontraram foi a delação do Mauro Cid, por isso se apegaram tanto a ele, apesar de todas as 11 versões que ele apresentou a respeito dos fatos. E o Gonê, no entanto, parece que está com a bola toda, não é? Ele não foi, de forma alguma, criticado nem durante os votos, e acho até mesmo que o próprio Congresso tem, de alguma maneira, ignorado o fato de que o Gonê deverá ser reconduzido pelas mãos do Congresso, né? Haverá ali uma votação para que ele possa ser reconduzido, e eu não vejo o Congresso empenhado em demonstrar o seu inconformismo em relação a isso. O que me parece, Garcia, de certa forma, é que o Congresso, ele avança nessas teses apenas naquilo que não se confronta diretamente com o STF. Então, confrontar-se com o Gonê é confrontar-se com o STF, porque o Gonê e foi muito importante para toda essa acusação, uma peça relevante daquilo que interessava aos ministros nesse julgamento político. Confrontar-se com a recondução do Gonê me parece que vai ser indigesto para o STF. Eu não sei se o Congresso tem coragem, sobretudo o Senado, de demonstrar essa força e impedir, por exemplo, essa recondução. Creio que seria um sinal bastante saudável de demonstração de insatisfação do Congresso. Não sei
sei se os nossos congressistas demonstrarão ou terão essa força para isso. A própria pauta da anistia, não é? Ela avança ou avançou, parece, até apenas o momento em que o STF não se manifestou duramente a respeito disso. Quando o STF mostrou seu inconformismo, a pauta também travou um pouco. Então, o que precisamos é de um Congresso que demonstre na prática, não apenas na teoria, e de forma firme, coerente e recorrente, o inconformismo com esse estado de coisas que nós vivemos dentro do STF. Já viram Fux no Congresso, no Senado. Vamos ver. Porque vai ter sabatina na CCJ, eles têm até novembro para realizar essa sabatina, e depois no plenário. Depois no plenário. Exatamente. Bom, então tem aí oportunidade de aparecer um. E é a grande novo oportunidade, né? E é a grande oportunidade, porque essa é a forma mais rápida de se resolver essa questão, ou de se demonstrar esse inconformismo. Todas as demais levam tempo. Bom, e o governo americano reagiu à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma nota nas redes sociais, citando uma declaração do vice-secretário de Estado, Christopher Landau. Abre aspas. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dói ver o ministro Moraes desmantelar o Estado de Direito no país e arrastar as relações entre nossas grandes nações para o ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino dessa relação nas mãos do ministro Moraes, não vejo saída para esta crise. Além da embaixada, secretários do presidente Donald Trump disseram que os Estados Unidos preparam novas sanções a autoridades brasileiras, sendo a maioria direcionada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente tem trazido aqui que um dos alvos seria a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bart. Parece que tem já um movimento no sentido de ela também ser incluída na lista de sanções da Magnitsky. Então, Paula, e essas sanções, não que isso vá acontecer imediatamente, mas as sanções da Magnitsky, elas estão sendo estudadas para os ministros que cometem violação de direitos humanos. Então, quando muita gente que torce contra o Brasil, esquerdistas e membros do governo, estavam eufóricos com o voto do ministro Fux, dizendo que aquilo provaria para o mundo que não era uma corte unânime, que não havia uma ditadura do judiciário, não é bem assim, porque, como o professor Marcília disse, ali no voto do ministro Fux não houve uma divergência pontual, aqui foi simplesmente o desmonte, página por página, desse golpe que foi dado no Brasil por Alexandre de Moraes e os seus asseclas ali da corte. Pedindo, inclusive, a nulidade absoluta, a competência da primeira turma, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para julgar esse caso todo. E isso, Paula, vai ficar muito escancarado, que houve, sim, violação de direitos humanos, e agora quem está falando não é o Eduardo Bolsonaro, não é a revista Oeste, que traduz os nossos artigos para o inglês e que eles recebem, é um membro da Suprema Corte que está dizendo sim. Tudo isso que está chegando em vocês, até vocês, é verdade. Há constantes e houve constantes violações de direitos humanos. Agora, dito isso, Paula, mais uma vez, as pessoas no Brasil, todos nós estamos muito ansiosos, porque nós sabemos o que é viver sob um estado de exceção como esse que nós estamos vivendo desde 2019. E as notícias não param, hein? Preste atenção nessa matéria aqui, ó. Quem está dizendo que ameaçou... Então, assim, gente, tá muito estranho tudo que está acontecendo. Será que a justiça é tão cega assim? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Além de Donald Trump, tá aqui, gente, ó. O governo brasileiro suspeita que Estados Unidos possa aplicar sanção coletiva. E esta, gente, foi uma promessa do governo Donald Trump, gente, tá? Aos apoiadores do Alexandre de Moraes, né, para quem endossar decisões de Moraes, olha, para com essa caça às bruxas. Ele mandou vários recados, o governo Trump mandou vários recados. E agora o governo brasileiro, o governo Lula, está, né, completamente desesperado, porque, né, possivelmente vai vir sanção coletiva. Sanção coletiva é o quê? Várias autoridades, não só o ministro do STF, pode ter outras autoridades aí que poderão sofrer sanções. Eu acho que o medo do Lula é que os seus ministros, mais ministros, além do Alexandre Padilha, né, sofra mais sanções, mais ministros sofram sanções. E pior, a lei Magnitsky, né, gente, que é aquela sanção global uma das maiores punições, né? Pois é, gente. Muita coisa importante acontecendo. Vai comentando aqui, deixe sua opinião. A qualquer momento eu volto.